Nessa aula eu vou apresentar os relacionamentos para vocês. Então, o relacionamento é a associação que acontece entre as entidades. Então, a gente viu ali que tem aluno, curso, professor, cliente, produto. Beleza, um banco de dados é formado por diversas tabelas, lembra? Porém, essas tabelas, ou no caso, essas entidades, elas precisam se relacionar. Então, existe, né, uma representação gráfica para isso, que é essa que a gente está vendo aqui embaixo. É um losango, né? Então, a representação gráfica de um relacionamento é dessa forma. E a associação entre essas entidades ela é muito importante. Não há necessidade, não há porquê a gente ter uma informação armazenada no banco de dados isolada, né? Então, sempre ela vai se relacionar com alguma outra. Mostrei aqui para vocês como o relacionamento ele é representado, e agora que a gente já tem, né, a definição de entidade e relacionamento, vamos ver como é que a gente distingue o que é o que em um problema. Lembra que no primeiro problema que eu passei para vocês, tinha lá vender, comprar, entregar, isso é tudo relacionamento, tá? Em alguns casos, um relacionamento ele vai também vir a se tornar uma tabela, tá? Então por isso que confunde às vezes. Mas vamos lá. Nesse caso aqui, ó, cliente faz empréstimos. Tendo o problema em cima, o que seria entidade e o que seria relacionamento? Tá? Uma dicasinha aí é que normalmente os substantivos são as entidades e os verbos são os relacionamentos. Tá? Então, se a gente analisar ali, né, cliente faz empréstimo, a gente tem cliente, né, um substantivo, empréstimo, também aí um nome de algo, né? E o faz ali, o verbo, é o que une esses dois. Tá? Então a gente tem como entidade cliente empréstimo e o faz o relacionamento. Se o cliente não fizesse empréstimo, né, se existisse cliente, existisse empréstimo e não tivesse esse faz ali no meio, essas duas entidades não se relacionariam. Tá? Então no DER, o enunciado, né, que a gente apresentou aqui anteriormente, ele seria representado dessa forma. Então eu tenho ali uma entidade cliente, tenho uma entidade empréstimo e eu tenho aqui o faz que une os dois. Então lembra, o losango ele sempre vai aparecer aqui em algum lugar, normalmente entre os dois elementos, pode ser em cima e embaixo, tanto faz, na diagonal, e ele vai possuir também essas ligações para mostrar quem está se relacionando com quem. Lembrando, né, gente, que aqui cliente poderia ter seus atributos, tudo normal, tá? É que nesse caso aqui eu estou dando uma ênfase pro faz, né, para o relacionamento. Inclusive, os relacionamentos eles podem ter atributo. Então a gente vai falar um pouco agora sobre um atributo de relacionamento. Atributos de relacionamento, eles são representados da mesma maneira, lá por uma elipse ligada ao relacionamento, tá? Do mesmo jeito que eu tenho lá uma elipse ligada a uma entidade, eu vou ter aqui, só que, né, ligado ao relacionamento. Então tá vendo ali na figura que a gente tem aluno, curso, disciplina. A gente consegue já saber o que é entidade, o que é relacionamento e o que é atributo. Porém, a gente está vendo que o atributo nota não está ligado nem a aluno nem na disciplina. Estranho, né? Mas se a gente for pensar, a nota ela não poderia estar em aluno nem em disciplina. Por quê? Se a nota tivesse em aluno, a gente diria, por exemplo, a nota do aluno é 9. Mas em qual disciplina? Ele tirou 9 em tudo? Do mesmo jeito, se a gente colocar aqui a nota na disciplina, a gente saberia que aquela disciplina é 10. Tá, mas que aluno tirou aquela nota? Então, existem alguns casos que o atributo ele tem que vir no relacionamento. Tá? Por quê? Esse aqui, tá, já estou adiantando, é um caso onde o curso vai se tornar uma nova tabela. Provavelmente aí, né, vai ter, sei lá, o código do aluno, o código da disciplina, e aí essa união dos dois, aluno tal na disciplina tal, tirou nota tal, tá? Então, o atributo que a gente acabou de estudar, né, um atributo comum, ele pode também ser encontrado no relacionamento. Então, o relacionamento, além de unir as entidades, ele pode vir a se tornar uma tabela no futuro, tá? E pode, inclusive, ter atributos próprios. Cardinalidade dos relacionamentos. Então, existe tipo um peso, tá? As entidades se relacionam e a gente precisa saber a quantidade de entidades que estão envolvidas num relacionamento. Normalmente, a gente tem sempre a cardinalidade mínima e a máxima, tá?
Então, a cardinalidade mínima representa a quantidade mínima de entidades relacionadas. Já a cardinalidade máxima representa o máximo, tá? Desse mesmo exemplo. Então, vocês vão ver que sempre ali, próximo, né, às entidades, pode ser que tenha um ou dois numerozinhos. Sempre o da esquerda representa a cardinalidade mínima e o da direita a cardinalidade máxima. Vou mostrar um exemplo aqui para vocês, tá? A cardinalidade aqui eu só estou representando pelas máximas, tá? Eu não estou representando pelas mínimas. As mínimas, existem alguns casos que elas são importantes, mas nem sempre, tá? Então tem alguns casos aí que ela pode passar por despercebido tranquilamente. Aqui a gente tem basicamente 3 cardinalidades nos relacionamentos. Um para um para N, né, ou um para muitos, e o M para N, ou muitos para muitos. Basicamente aqui, como eu disse, né, eu estou representando apenas a máxima para a gente entender. Depois eu posso dar algum exemplo com assim a mínima também. O que eu estou dizendo aqui é que uma ementa, pensa assim, uma instância da tabela ou da entidade ementa, por exemplo, a ementa de banco de dados 1, ela possui, né, ou ela é de uma única disciplina, banco de dados 1. A disciplina banco de dados 1, a instância banco de dados 1, né, que é uma disciplina, ela tem somente uma ementa. Então aqui eu estou representando isso. Eu estou dizendo que aqui a gente tem só uma ementa para uma disciplina, tá bom? Bom, se a gente fosse usar também a cardinalidade mínima, eu poderia perguntar aqui, uma ementa, ela faz parte, né, de quantas disciplinas no mínimo? Seria, por exemplo, eu poderia colocar aqui 0 ou 1, tá? A mínima sempre vai ser 0 ou 1. Então vamos supor, eu poderia ter uma ementa cadastrada se não tivesse uma disciplina? Não tem porquê, tá? Mas vamos supor que eu pudesse ter uma ementa cadastrada e não vinculada a nenhuma disciplina. Aqui eu poderia ter um 0 antes, tá? Vírgula 1. Então eu diria que uma ementa não está relacionada a nenhuma, mas pode estar relacionada a uma disciplina. E a disciplina, ela pode não ter nenhuma ementa? Não, ela tem que ter, tá? Por isso que nesse caso a gente só tem a cardinalidade máxima, porque a mínima não faz sentido, tá? Mas em alguns casos vocês vão ver que vão ter 2 numerozinhos aqui. Um da esquerda e um da direita, né? Em cada lado, tá, pessoal? Que representa a mínima e a máxima. A máxima é a mais importante pra gente, então aqui estou representando só as máximas dos dois, que é 1. Nesse caso aqui embaixo, a gente tem já uma cardinalidade um pouco diferente. Então vamos supor, uma turma, pensar na turma de vocês, pertence a quantos cursos? A turma poderia pertencer a 0, a nenhum curso? Não, né? Não tem muito sentido. Mas a turma, ela pertence sim a um curso. Então a turma, ela pertence no mínimo em um curso e também no máximo em um curso. Como a mínima e a máxima são iguais aqui, eu deixei apenas uma vez, o número 1, né? Não preciso ficar repetindo, tá? E vamos pensar, aquele curso, ele tem quantas turmas? O curso de TSI, por exemplo, né? Ele pode ter várias turmas, tem o primeiro semestre, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, tá? Então a gente representa isso dessa maneira. O curso, ele tem que ter uma turma, pelo menos, então poderia ter aqui, ó, 1,n. Um curso, ele tem que ter pelo menos uma turma, tá? No caso aqui, eu poderia ter, por exemplo, vamos supor que um curso novo foi criado, tá? Sei lá, desenvolvimento de jogos, tecnólogo em desenvolvimento de jogos, é o primeiro semestre desse curso. Ele tem apenas uma turma, então no mínimo ele tem uma turma, tá? Poderia ter um umzinho aqui, mas ele pode ter várias turmas, tá bom? Então, eu estou mostrando aqui como seria, né, como a gente representaria também a cardinalidade mínima. Embora nessa imagem eu só tenha as máximas, tá bom? E existem alguns casos também que eu vou ter a cardinalidade M para N, ou muitos para muitos. Então, por exemplo, o aluno, ele cursa quantas disciplinas? Ele pode cursar várias, tá? Do mesmo jeito que ele poderia estar cursando uma. Se ele não estivesse cursando nenhuma, ele não é aluno, né? Então aqui talvez um 1,n, no mínimo ele cursa uma disciplina para estar ali no curso, ou nenhuma, tá? Isso também, pessoal,
vai muito de acordo com a regra de negócio da escola, tá? Da clínica, da loja, tá bom? Pode ser que tenha algum lugar que permita. Não, deixa o aluno cadastrado ali, mesmo que ele não esteja em nenhuma disciplina. Ele vai ficar ali cadastrado por 2 anos, depois disso, né, sei lá, tá? Então, é muito regra de negócio. Não é porque eu coloquei essas cardinalidades aqui que sempre vai acontecer assim, tá bom? Eu estou usando um exemplo aqui hipotético para mostrar para vocês como funciona. Então, assim, o aluno ele pode cursar diversas disciplinas, né? E a disciplina vai ter quantos alunos? Pô, bem difícil ter só um, né? Um aluno matriculado, tá? Então, normalmente também vai ter muitos, tá? Então, normalmente existem esses tipos, né, de representação. Então, a cardinalidade normalmente pode ser 1 para 1, 1 para N ou M para N, né? Muitos para muitos. Em alguns lugares vocês vão ver N para N, né? N representa muitos, né? Mas em banco de dados é bem comum também a gente ver o Mzinho aqui, bom? Isso a princípio agora não vai fazer muito sentido para vocês, mas quando a gente for pegar o modelo relacional e converter para tabelas, é isso aqui que vai dizer se eu crio uma nova tabela, se eu só chamo uma chave primária em outra tabela, que aí vocês vão aprender um conceito de chave estrangeira, tá? Ou se eu escolho em qual puxar, quem vai receber, mas isso não vem ao caso agora. Só quero que vocês entendam que tudo tem a cardinalidade e é interessante para o analista representar isso visual, né, graficamente, para ficar mais fácil aí nos processos que vêm na sequência. Grau dos relacionamentos. Então existem, né, entidades que se relacionam, só que ela pode se relacionar somente com uma entidade, ou seja, ela relacionar com ela mesma, com duas, que foi os casos que a gente viu, né, 2 entidades se relacionando, ou até mesmo mais, tá? 3, 4 ou mais entidades se relacionando. Então, o grau de relacionamento é a quantidade, né, o número de entidades envolvidas com esse relacionamento. Aí a gente pode ter, então, o autorrelacionamento, que tem somente uma entidade se relacionando com ela mesma. Como assim, né? Vamos pensar que as instâncias, os elementos que estão ali dentro, né, dessa entidade, se relacionam com outros elementos dessa mesma entidade. Tem o relacionamento binário, que a gente já viu várias vezes, e tem também os relacionamentos enários, né, que envolvem aí mais, né, de 2 entidades. Aqui está um exemplo de autorrelacionamento. Então vamos supor que uma instância, um conjunto, né, de instâncias da mesma entidade pode se relacionar com outra ou outras instâncias da mesma entidade. Então vamos supor, um aluno, ele pode monitorar outro aluno. Então a gente teria ali uma tabela monitoria que colocaria o código, o RA, a matrícula do aluno que está monitorando o outro aluno, tá? Então, isso aqui é possível em diversas situações, né? Pessoa casa com pessoa, tá? Então existem vários casos. Aqui é um M para N, mas poderia ser um 1 para N também, tá? Aqui eu estou dizendo que eu tenho vários alunos que são monitores e que monitoram vários outros alunos. Mas vamos supor que para aquela turma, um aluno monitora todos os demais. Aí seria um 1 para N. Então, gente, isso aqui não é fixo, tá? Isso aqui vai seguir o quê? As regras do negócio. No caso aqui da escola. Isso poderia ser de um outro negócio, né? De um outro empresa, enfim. Relacionamento binário é aquele cujas ocorrências acontecem, né, entre 2 entidades. Então, o cliente compra produto, nem vou falar muito desse, todos os que a gente viu eram, né, relacionamentos binários, e existem também aí os relacionamentos enários. Esse aqui é um relacionamento ternário, porque tem 3 entidades se relacionando, tá? Eles poderiam ter vários outros. Aí, né, quaternário, quintenário, aí vai ficando meio estranho, então a gente generaliza chamando de relacionamento enário. Bom, como eu disse, é um relacionamento que envolve 3 ou mais entidades. E assim, tá? Quando eu vou usar isso, como que eu vou, né, elaborar a cardinalidade, começa a complicar um pouco, mas vou passar tudo isso para vocês. Sempre que obrigatoriamente, para cada relacionamento,
for utilizadas duas entidades se relacionando com a terceira. Então, como que vocês veem aqui, né, que o ternário ele é importante? Porque tem gente que poderia fazer assim, ó, professor se relaciona com aluno, aluno com disciplina, disciplina com professor. Né? Então, ao invés de eu ter um ternário, eu teria 3 binários. Vamos pensar assim, esquece essa linha aqui, ó. Eu poderia ter esses dois aqui, professor leciona para aluno, aluno está matriculado em disciplina, e disciplina e professor leciona uma disciplina. Eu poderia ter isso também. Qual que está certo? Depende das regras de negócio, como eu acabei de falar para vocês. Nesse caso aqui tem que ser um ternário, porque sempre eu uso duas entidades se relacionando com a terceira. Então, o professor de banco de dados, ele tem alunos. O aluno com os alunos com o professor Thiago tem aula de banco de dados, tá? E banco de dados tem professores e alunos. Então, sempre que eu tiver uma entidade se relacionando com as outras duas, tem que ser ternário, tá bom? E aí, como que eu defino aqui as cardinalidades, né? Começou a ficar um pouco complicado, mas não. Lembra, pessoal, quando vocês têm um ternário, é só vocês agrupar duas entidades e ver quantas vezes aquele conjunto se relaciona com o outro, tá? Tem uma dica aqui que é bem interessante para vocês fazerem, né? Definir a cardinalidade de um caso ternário. Ah, e aqui eu coloquei esse PDA, que seria professor, disciplina, aluno, mas poderia ser outro nome, tá? Poderia ser professor, underline, disciplina, underline, aluno. Tem gente que faz isso, tá? Ou poderia ser também aqui, sei lá, aula, né? O que está acontecendo entre esses três? Uma aula, né? Ou um leciona, enfim, tá? Então, um nome aqui, aí vocês podem identificar, né? Escolher aí qual que vocês acham que faz mais sentido. Mas como então que eu determinaria a cardinalidade para isso? Quando é binário, você pergunta, quantas vezes isso está aqui? Põe um valor aqui. Quantas vezes isso está aqui? E põe um valor aqui. Né? Nem sei se eu cheguei a falar isso muito bem, mas, por exemplo, se fosse só professor e aluno, o professor tem vários alunos, o aluno tem vários professores. Então, sempre onde você respondeu, é onde você coloca a cardinalidade. Aqui é um pouquinho diferente. Então aqui tem um passo a passo, 6 passos para vocês fazerem a cardinalidade desse caso aqui. Que aconteceria da seguinte forma. Sempre vocês vão escolher uma entidade separada das outras duas. No caso aqui, aluno. Vamos supor que eu comece aqui por aluno. Ela está separada. Para cada aluno, quantos pares professor disciplina eu tenho? Então, para cada aluno, quantos professor disciplina eu tenho? A resposta a gente coloca agora em aluno, na origem, não no destino, porque eu tenho 2 destinos, certo? Então eu deixo agora a resposta na minha origem, né? Na minha entidade escolhida, tá bom? Então eu vou colocar a resposta na entidade aluno, que é a escolhida. No caso N, né? Por quê? Professor lecionando uma disciplina tem vários alunos, tá? Então eu vou colocar aqui o N. Aí eu vou para o terceiro passo aqui, ó. Agora eu separei professor. Para cada professor, quantos alunos disciplina eu tenho? Aí eu vou colocar a resposta agora no professor, certo? Então nesse caso 1, né? Ou seja, um aluno ele não pode ter uma certa disciplina com mais de um professor. O próximo passo, agora eu escolho disciplina, foi a única que restou. Para cada disciplina, quantos pares aluno-professor eu tenho? Para cada disciplina. Eu vou colocar agora a resposta na disciplina e a resposta é N. Então, ou seja, um professor ele pode dar a um certo aluno mais do que uma disciplina. Para vocês que estão no terceiro semestre, por exemplo, eu já lecionei uma outra disciplina no primeiro. Né? Então, é um exemplo aí bem clássico, né, do que pode acontecer. Pode parecer um pouco confuso, complicado, falando os estudos de uma vez, né? É legal normalmente ali na aula, uma interação, mas basicamente, resumindo, o resultado seria esse, né? Lembra quando eu peguei o aluno separado, o N ficou aqui? Quando eu peguei professor separado, ficou 1 e disciplina N, né? Ó. Então, professor, aluno N, para professor 1, disciplina N. Então, a representação gráfica seria essa. E
Ali tem todo um passo a passo para a gente ir aos poucos entendendo tudo, mas se a gente analisar bem, vamos pensar assim, né? Por que esse é o resultado? Pois, vamos imaginar, o professor Thiago Segato leciona diversas disciplinas para diversos alunos, tá? Então aqui seria meio que aí uma maneira mais enxuta da gente ler isso, ao invés de usar todas aquelas combinações, né? Mas eu, por exemplo, já lecionei construção de páginas para a internet 1 e banco de dados para vocês, para um monte de aluno. Tá? Então seria mais ou menos assim, né, que a gente faz aí a cardinalidade. Eu mostrei lá, né, do autorrelacionamento, como é que seria a cardinalidade. Aqui estou mostrando também. No binário a gente já tinha visto, até usei eles, né, para exemplificar a cardinalidade. E é mais ou menos isso, tá? É a primeira vez que a gente está vendo tudo isso, então pode parecer muita coisa, mas é sempre interessante a cada novo conceito vocês tentar imaginar alguma coisa ali do mundo real e tentar resolver. Né? Quanto mais vocês forem praticando, mais vai ficar interessante, mais vai ficar fácil entender isso. E para concluir essa aula, os relacionamentos, basicamente, ele traz sentido a tudo. Né? Se a gente tem cliente, pedido, fornecedor, aluno, paciente, tudo isso separado, fica estranho. Agora a gente está mostrando quem faz o que com quem, né? Então os relacionamentos eles vêm ali para meio que abraçar o modelo como um todo. Apesar, né, deles se relacionar somente entidades, podem ter de diferentes maneiras, né? Diversas maneiras, né, da gente usar ali o relacionamento. Então a gente tem atributos de relacionamento, né, quando aquele valor não pode ficar nas entidades, tem que ficar ali do que acontece entre elas. A gente tem as cardinalidades, um para muitos e muitos para muitos. E também a gente acabou de ver, né, os graus de relacionamento. A gente tem relacionamentos entre uma única entidade, o autorrelacionamento, entre duas, o binário, e entre 3 ou mais, que seria o relacionamento enário. Beleza, pessoal? Então a gente finalizou aí mais, né, um pedacinho aí dessa aula. Na próxima aula eu vou mostrar para vocês alguns modelos de entidade de relacionamento um pouco mais complexos, né, que é o MER estendido. Então, uma extensão do modelo de entidade de relacionamento para alguns outras situações aí um pouco mais avançadas. Beleza? Então, até a próxima aula.